Amém, irmãos? Querido, eu queria ler com você um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 2. A gente vai ver alguns versículos desse capítulo. E aqui, especialmente no versículo 22 de Atos 2, aqui fala sobre o sermão de Pedro, né? Que é a primeira pregação, a primeira ministração pós Jesus, né? Foi a primeira pessoa a pregar, ministrar depois que Jesus subiu aos céus. E esse sermão de Pedro, né? Ele foi tão importante, tão explosivo, que você vai ver que depois, no final desse sermão, cerca de mais de 3.000 pessoas vieram a aceitar a Jesus, se converter e se batizar por causa desse sermão tão poderoso que Pedro ministrou. E no versículo 22 desse capítulo diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Ou seja, ele estava chamando a atenção das pessoas, e ele diz assim: olha, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmo sabem. E aqui, nesse final aqui, o versículo 22 é o fechamento do sermão. É quando a gente, quando está ministrando, a gente tem introdução, observação, período intermediário e aplicação. Quando Pedro ele está na aplicação, no final, no fechamento do seu sermão, da sua pregação, ele fala duas coisas muito poderosas, apontando aqui para Jesus. No fechamento desse texto, ele diz: Jesus de Nazaré foi o quê? Aprovado. Vamos falar juntos? Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. E sabe, irmãos, quero te falar uma coisa. Geralmente, início de ano, né, nós temos o hábito, ou deveríamos ter esse hábito, né, de traçar metas, alvos, para que a gente possa cumprir durante o ano, né? E isso é muito bom, isso é muito poderoso, porque nos motiva, nos impulsiona, a gente caminha olhando para isso, para alcançar isso. E eu queria te perguntar, quais são os seus planos para 2025, nós estamos em janeiro ainda. Para o que você está olhando em 2025? O que brilha os seus olhos nesse ano? Quais são os seus objetivos? O que você traçou para alcançar esse ano? O que você espera? Quais são as suas metas para esse ano de 2025? E eu quero, com base nessa mensagem, eu quero sugerir para você 3 alvos, não somente para o ano 2025, mas eu quero sugerir para você 3 alvos para a sua vida toda, amém? Quero sugerir para você, e eu acho muito interessante que aqui, Pedro, ele ressalta 3 alvos, que deve ser o nosso alvo, 2 alvos, e o terceiro você vai ver depois na quantidade do texto, que ele diz que Jesus, ele foi aprovado por Deus, e as pessoas, muitas vezes elas vivem querendo ser aprovadas por pessoas. Muitas vezes as pessoas elas passam uma vida toda querendo ser aprovadas pelos amigos, as pessoas que estão ao redor delas, elas passam dia e noite mudando às vezes o seu jeito de falar, seu jeito de ser, mudando seus hábitos, porque elas têm uma necessidade de serem aprovadas por pessoas. Muitas vezes elas perdem o sono querendo ser aprovadas em um concurso ou em uma seleção, e isso é importante, nós devemos ter esse coração de querer passar numa prova, numa seleção, isso é muito, muito importante. Mas aqui, né, Pedro ressalva que Jesus, ele foi aprovado por Deus, e essa deve ser o nosso alvo principal. Nós devemos querer ser aprovados por Deus. Por quê? Porque quando eu sou aprovado por Deus, o restante vem de lambuja, o restante vem por consequência. Quando eu decido
ser aprovado por Deus, trabalhar, viver uma vida querendo ser aprovado por Deus. E eu preciso estar diariamente cuidando disso, observando isso, iniciando pela base. Por exemplo, quantos aqui são casados? Será que o meu casamento ele é aprovado por Deus? Será que a forma que a minha família vive está sendo aprovada por Deus? Será que as provas que o Senhor mesmo permite a minha família passar, nós estamos sendo aprovados? Será que eu, como sacerdote, como líder, pastor da minha família, eu estou sendo aprovado por Deus? Irmãs, será que você está sendo aprovada como uma adjuntora, uma auxiliadora do seu esposo? Será que Deus está aprovando as suas atitudes, suas ações, suas reações? Será que a minha casa, ela tem sido um pedaço do céu, aprovado por Deus? Será que o meu trabalho, o que eu estou fazendo, é o que Deus quer que eu faça? Será que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja? Ou eu estou só preocupado com o ganho, estou no lugar talvez que Deus não quisesse que eu estivesse? Ou será que eu estou fazendo do meu jeito? O meu ministério, será que eu estou fazendo com a excelência que Deus aprova? Será que eu estou fazendo o meu ministério da maneira que Deus aprova? Ou eu estou ignorando a voz das pessoas que Deus levantou para ser boca de Deus na minha vida? E estou fazendo com base no meu conhecimento ou da minha experiência? Por que essa dificuldade muitas vezes de aceitar o que uma outra pessoa precisa falar para mim crescer, para mim romper? Então, eu acho muito interessante essa fala aqui de Pedro. E aí depois ele diz, segunda coisa, ele diz: por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Então, o primeiro alvo da minha vida deve ser o quê? Vamos falar junto? Primeiro alvo, eu devo ser aprovado por Deus. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: ser aprovado por Deus, isso é contra você nadar contra a maré. Ser aprovado por Deus significa que, olha, eu vou te dizer, você não vai ser tão aplaudido não, porque ser aprovado por Deus, muitas vezes você vai precisar quebrar aquele negócio da política da boa vizinhança, você vai ter que precisar aprender a se posicionar. Ser aprovado por Deus é você não, às vezes, não querer se encaixar em um sistema. Ser aprovado por Deus muitas vezes vai entristecer o homem, e muitas vezes nós estamos alegrando o homem, mas estamos entristecendo o Espírito Santo, não estamos sendo aprovados por Deus. Deus não nos chamou para sermos aprovados pelos homens, Deus chamou para ser aprovados por Ele, amém? E aí ele fala, a segunda questão, ele fala: olha, Jesus, ele foi aprovado por Deus, e por meio de Jesus, Deus fez milagres. O segundo alvo que eu quero falar com você é: eu devo buscar ser, depois de aprovado, usado por Deus. Jesus foi aprovado por Deus, e depois ele foi usado por Deus. Esse deve ser o nosso coração também, querer ser usado por Deus, fazer parte do plano de Deus. Você já nasceu com uma missão, todos nós. Qual que é a nossa missão principal? Quantos sabem? Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Essa missão é para todos nós. Agora, dentro dessa missão, eu preciso saber qual é o meu talento. Dentro dessa missão, eu preciso saber qual é o meu dom, qual é o ministério que eu me identifico, o que eu posso fazer dentro dessa grande comissão. O que eu posso fazer, onde eu posso servir para que pessoas sejam salvas, para que o evangelho possa ser propagado, aonde que eu me encaixo.
Que talento, que dom que Deus me deu para que eu possa colaborar para essa missão. Mas primeiro, eu preciso ser aprovado por Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa uma referência impecável. Pedro, ele usa o exemplo do próprio Jesus, que primeiro foi aprovado para depois ser usado. Olha para o seu irmão e fala em alto e bom som para ele. Fala: querido, eu e você precisamos ser aprovados para depois sermos usados. Sabe aonde que dá problema muitas vezes? Que nós queremos ser usados sem ser aprovados. E aí dá problema, por quê? Porque Deus vai usar alguém para dizer para você e para mim que nós estamos reprovados. E aí muitas pessoas largam tudo, porque ou elas querem ser aprovadas pelas pessoas e não por Deus, ou elas não querem nem ser aprovadas pelos homens, nem por Deus, mas querem ser usados. E aí, irmãos, isso aí pode dar um grande problema. E eu quero dizer uma coisa para você que tem acontecido muito nessa geração. Tem muitas pessoas com o microfone na mão, atrás de um altar, ou em frente a uma câmera na internet, que não são aprovados por Deus, muito menos usados por Deus, e que estão sendo ouvidos e vistos e obedecidos por milhares de pessoas. Então, cuide com o que você ouve, cuide com o que você está ouvindo, absorvendo, colocando dentro da sua casa. Cuide para você não estar ouvindo conselhos de uma pessoa que não é aprovada por Deus e que não está sendo usado por Deus. E sabe que quando Pedro se levantou e ele está fechando aquele sermão dele ali, ele usa Jesus como referência e fala que Jesus, ele foi aprovado e usado por Deus. Depois ele chama a atenção das pessoas, já fechando isso, lá no versículo 14, ele volta lá e ele diz, olha, ele termina o sermão ali, ele dá essa referência de Jesus, mas se a gente voltar um pouquinho lá, você vai ver que Pedro, ele vê os discípulos, eles estão ali, aquele manto poderoso, Pentecostes, aquela coisa assustadora, poderosa, nunca vista antes, né? Aquele mover de Deus, o Espírito Santo que era desconhecido até então, aquela manifestação poderosa de Deus. Mas Jesus já tinha preparado os discípulos para aquilo, porque ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas assim que eu for vai vir o meu Espírito. Jesus, durante o tempo que ele esteve com os discípulos, ele preparou eles para aquele momento, para receber o Espírito Santo, para serem cheios do Espírito Santo. E aí quando acontece o Pentecoste, que as pessoas que de vários lugares estão ali em Israel e verem pessoas falando as línguas delas e aquela confusão espiritual, elas não conseguem entender o que está acontecendo, ficam se perguntando o que é isso que está acontecendo. E muitas vezes essa pergunta também bate às vezes no nosso coração. A gente vê esse movimento que Deus está fazendo, a gente vê coisas poderosas que Deus está fazendo às vezes do nosso lado, na vida do nosso irmão, na célula que a gente convive, na igreja que a gente convive. A gente vê pessoas que às vezes chegaram depois do que nós, estão crescendo, estão rompendo, há coisas poderosas acontecendo e com a gente não está acontecendo nada, comigo não está acontecendo nada, ou está acontecendo de uma maneira muito vagarosa. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas por que comigo não está acontecendo? Eu não estou crescendo, não estou evoluindo, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu estou trabalhando para ter sucesso, eu estou religiosamente na igreja, eu estou na célula, eu estou no culto. O que está faltando? O que está acontecendo? Então aquelas pessoas estavam nessa dúvida. E aí o apóstolo Pedro, ele se posiciona, cheio do Espírito Santo, ele se posiciona, e o verso 14 diz que Pedro então se levantou. Outro texto diz que Pedro se posicionou com os 11 discípulos e em alta voz, naquela época não havia microfone, equipamento de som. Então Pedro vê que as pessoas estão questionando, não entendendo o que está acontecendo naquele mover,
e aí eles estão achando que as pessoas estão bêbadas, que as pessoas estão loucas, começam a julgar aquilo, questionar aquilo. Então Pedro se posiciona e diz em alta voz aos israelitas, aquela multidão que estava ali, os homens da Judéia, ele diz: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isto, e me ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, como vocês estão julgando. Ainda são 9 horas da manhã, é muito cedo. Versículo 16: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele fala para nós agora, Pedro, ele diz: nos últimos dias. Eu te pergunto, que dias que nós estamos vivendo, irmãos? Quem que está às portas? Me responde. Não ouvi. Quem que está às portas? Jesus. Nós estamos nos últimos momentos, irmãos. Nós estamos, pessoal que gosta de futebol, nós estamos já na prorrogação. Primeiro tempo, segundo tempo já foi. Ele está chegando, e aí, olha o que Pedro diz para o nosso tempo. Ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, aleluia, sobre toda a carne. E esse sobre toda a carne, irmão, é todo ser que respira. Deus não tem prediletos para encher do Espírito Santo. Toda a carne é todo ser que respira. Você vai ser cheio do Espírito Santo, teu cachorro, teu papagaio, tudo que respira, tudo que é carne. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa a dizer: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Você está perto da tua filha, do teu filho, aí coloca a mão no ombro dele e diz: você vai profetizar em nome de Jesus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas. Quantos são servos do Senhor? Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O que Pedro estava dizendo? Pedro estava relembrando a profecia de Joel, explicando que é hoje. E aí você pega lá, Isaías 55 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Por quê? Porque vai haver um momento que não vai estar perto mais. Vai haver um momento, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, que vai ter um momento que não vai achar mais. E quando Ele não estiver mais perto, e quando não puder encontrar mais, eu creio que eu e você já estaremos com Ele, amém? Glória a Deus por isso. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Nós estaremos com o Senhor. Irmãos, agora essa explicação de Pedro da profecia do profeta Joel é muito interessante, porque o que isso significa? Nos últimos dias ele iria derramar do seu espírito, seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que isso significa? Significa que os nossos filhos, eles não podem ser crianças e adolescentes apáticos ao que Deus está fazendo. Nossos filhos, eles precisam estar inseridos, mergulhados na igreja, na célula, no Kids, aonde o mover de Deus está acontecendo. Eles precisam estar lá profetizando. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo agora, para que o meu filho, a minha filha, meus filhos, nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos cumprir nosso dever de casa. Nós precisamos ter coragem de discipular nossos filhos em amor. Nós precisamos parar de querer terceirizar nossa responsabilidade para a igreja. Nós precisamos assumir o nosso papel de ensinar a criança, como foi dito no Paz News, no caminho que ela deve andar. Irmão, as minhas férias foram maravilhosas, melhores que eu tive, mas eu tive algumas tristezas. Eu vi amigos meus, filhos de líderes, referência para mim, que não estão servindo a Deus. Filhos de pastores, homens de Deus, que os seus filhos, esse versículo não se cumpriu na vida deles.
Em algum momento eles erraram, em algum momento eles deixaram de fazer o dever de casa, porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Se nós fizermos a nossa parte, irmãos, a palavra vai se cumprir. Seu filho não sai se desviar. Nós temos o exemplo da nossa liderança. Eu quero ver os meus filhos pregando melhor do que eu, ganhando mais almas do que eu, alcançando lugares em Deus muito melhor do que eu. E isso vai acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Nossos filhos irão muito mais longe do que nós. Amém? Nós estamos abrindo caminho para eles fazerem coisas melhores para Deus. Irmãos, e para isso nós precisamos ter coragem de discipular nossos filhos, de corrigi-los em amor. Pastor, mas o que é corrigir? Irmão, corrigir é muito simples. Corrigir é você dar limites. E eu quero te dizer uma coisa forte, mas é verdadeira. Irmão, uma criança sem limites, ela é mal educada. Um adolescente sem limites, ele é um delinquente. Mas um adulto sem limite, ele é um bandido, um mau caráter. Você consegue entender a proporção que essa falta de varinha pode causar lá na frente? Você sabe o poder que pode acontecer com essa preguiça, muitas vezes, de não corrigir, de não perseverar na correção? O que isso pode virar lá na frente? Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu vou cumprir a minha parte. Amém? Jovens, o que vai acontecer com os jovens? Ele diz: os jovens terão visões. Cadê os jovens? Tem jovens no culto das 18, glória a Deus, aleluia. Jovens, procurem as visões de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias vocês teriam visões. Procurem as visões de Deus. Não se deixem enganar pelas coisas desse mundo enganoso e iludido. Não pense que o diabo acha que você é o máximo, jovem. Não é isso. O diabo não acha você o máximo. A única coisa que o diabo quer é tirar o que está dentro de você. Esse é o alvo dele. Ele só quer tirar o que Deus colocou, confiou dentro de você. E mais nada. Ele não está te achando o todo máximo, o gatão, a gatona. Não é nada, não tem nada a ver. A pessoa que Deus preparou para você vai chegar, calma. Não fica catando o que está aí pela rua, irmão. Segura a tua onda. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz assim, eu acho muito, muito poderoso, que ele diz dos velhos, as crianças, os adolescentes, os jovens e os velhos terão visão. Meu irmão, isso aqui quer dizer que nunca é tarde para sonhar. Sabe que as pessoas mais velhas, quantos aqui têm avós? Eu não tenho mais, eu tive esse privilégio. Até fui lá na minha cidade, lá estava lembrando do meu avô, tadinho do meu avô era mineiro, violeiro, e eu acordava às vezes para ir para a escola. Meu avô, 6 horas da manhã, ele estava debaixo de um pinheiro que tinha lá na frente de casa, ele fez um banquinho, e eu acordava com os acordes da viola, tocando, foi na cruz, na viola. Era muito poderoso, irmãos. Quantas vezes eu acordei de manhã, Deus prometeu com certeza, chuvas de graça, manda, na viola, irmão. Agora o menino da porteira não podia faltar, aquele meu avô é regra de violeiro, né, irmão? Esse não adianta, esse aí toca. Mas era muito lindo. E eu não tenho mais. Os velhos, como diz o texto, o normal, natural dos velhos é eles estarem ligados ao passado, não é isso? Eu sento com meu sogro, por exemplo, ele conta coisas que ele fez, obras que ele fez, coisas que o pai dele fazia com ele. Os velhos sempre eles estão ligados ao passado, contando coisas que eles fizeram. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os velhos irão sonhar. Os velhos terão sonhos. Isso significa que ainda tem muita coisa para você fazer, irmão. Não se entrega nos 50, não se entrega nos 60, não se entrega nos 80. Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar força para você ganhar almas, para você liderar, para você discipular, para você fazer o que Deus planejou para você. Deus tem sonhos para você, querido.
Não associa a tua idade. Não, eu não tenho mais idade para fazer a obra de Deus. Irmãos, esquece isso. No reino de Deus não existe aposentadoria. Esquece isso, irmão. Você vai, olha o Velho Testamento, olha a idade daqueles homens, quantas coisas eles fizeram com 100, 200, 300, 400 anos. Você está com 60, já nem quer ser membro do Life. Para com isso, irmão. Para com isso. Regaça as mangas. Amém? Quantos podem fazer assim comigo? Regaça as mangas aí, irmão. Você que está acima de 50, hein? Regaça a manga. E nós temos referência aqui na igreja, amém? Nós temos referências aqui na igreja, irmãos. Nossas referências estão perto. O duro é você ver muitas vezes start jovem perdendo por 70. Não pode acontecer. Olha para um start aí e fala: deixa de ser cabeção. Mas talvez, irmãos, olha só. Talvez você diga assim: puxa, pastor, tudo bem, muito bonito o que você está falando, né? Eu ser aprovado por Deus, ser usado por Deus. Mas eu, sei lá, talvez você terminou um relacionamento agora que não deu certo. Você jovem, ou você adulto já, né? Talvez você passou por uma situação no discipulado, seu discípulo te traiu, te abandonou, seu líder esfriou. Não sei, aconteceu alguma situação. Querido, eu quero dizer algo para você que Deus tem ministrado no meu coração. O que Deus mandar para você vai permanecer. O que Deus mandar para você vai permanecer. E o que passou não deixa mágoa, não deixa ressentimento, mas deixa lições. Não se apegue a ressentimento, a mágoas, a feridas. Sai dessa, irmão. Olhe como lições aonde eu errei, aonde eu não guardei o meu coração, aonde eu falei demais, aonde eu não falei, aonde que pegue como lição, porque o que é teu, Deus vai mandar na hora certa, e vai crescer, vai permanecer e vai dar certo, amém? Nós precisamos entender, irmão, que esse tempo que nós estamos vivendo, diga comigo, nós estamos, já com força, nós estamos vivendo um tempo profético, entendeu, irmãos? E não dá para perder. Nós estamos vivendo a profecia de Joel. Ou você acha que isso que está acontecendo é porque nós somos melhores que os outros? Não. Ou você acha que isso está acontecendo porque nós somos mais amados por Deus? Não, irmãos, não é isso. Ou porque nós sabemos algum segredo? Não tem isso, irmãos. É pura graça, a favor de Deus. E uma coisa muito importante é que os nossos líderes, cheios do Espírito Santo, estão entendendo o tempo profético que nós estamos vivendo. E esse entendimento, essa revelação, traz consequências, e é isso que nós estamos vivendo. Uma consequência de uma liderança que conseguiu entender o tempo que nós estamos vivendo. E aí vem a consequência, vem o crescimento, vem o rompimento. É poderoso demais. Agora, eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos fazer o nosso dever de casa. E aí entra o terceiro e último alvo que eu quero sugerir para você. Nós precisamos ter uma relação apaixonante com o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma relação apaixonante. Por que apaixonante de paixão? Porque a paixão, ela é um sentimento muito forte. A paixão, ela tem força, ela é muito intensa, ela é envolvente, ela é avassaladora. Para uma pessoa apaixonada não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem frio, não tem doença, não tem não vai dar, não tem não vou conseguir. A paixão você vai. Quantos aqui são apaixonados? Deixa eu olhar bem os casais. Irmãos, eu lembro quando eu conheci a Ana. Irmão, olha para mim, olha para ela, irmão, não dá para perder. Irmão, meu Deus. Eu morava no Campo Comprido. Quem que é de Curitiba? Ou já conhece Curitiba? Eu morava no Campo Comprido, ela morava em São José dos Pinhais.
eu não tinha carro e nem dinheiro para o táxi. Então como que eu ia? De busão, entendeu? Então eu trabalhava bem no meio ali, eu trabalhava na cidade, ali na New Holland. Eu saía do trabalho, às vezes eu ia correndo em casa, depois eu ia lá para São José dos Pinhais, depois eu voltava para o Campo Comprido, para daí ir trabalhar. Às vezes eu ia para a casa dela, ficava até tarde, aí ia dormir num hotel, no outro dia acordava cedo para ir trabalhar. Chegava no trabalho com o olho vermelho, não tinha dormido nada, né? Mas não estava nem aí, no outro dia ia de novo, né? Não tinha limite. Domingo eu dava aula na escola de líderes, eu ia de manhã cedo, dar aula na escola de líderes, ia correndo da igreja, ia lá no culto da igreja dela. Até cheguei um dia para o pastor dela, falei assim: irmão, pastor, eu vou levar sua ovelhinha embora. E levei, e ele ainda fez o meu casamento ainda para aprender. Por quê? Por causa da paixão, irmão. A paixão não para. Então, sabe, muitas vezes, sabe o que acontece? A nossa relação, muitas vezes, com o Espírito Santo, ela está, às vezes, fraca, sem expressão. Por quê? Porque nós amamos o Espírito Santo, amém? Sim ou não? Amamos o Espírito Santo, mas precisa haver o ingrediente paixão. Precisa ser, por isso que a Bíblia diz que nós podemos viver de uma dessas 3 temperaturas. Diga comigo: temperatura. Ou você pode ser frio, ou você pode ser morno, ou você pode ser quente. Quando a Bíblia fala de ser quente, está falando da nossa relação com o Espírito Santo. Ela tem que ser fervorosa, tem que ferver. Você já viu a água fervendo na panela de ferro, no fogão a lenha? Assim deve ser a sua relação com o Espírito Santo. Amém? Você já viu a fogueira? Uma vez lá em casa eu fiz uma bobeira, mas depois deu um resultado bom, né? Eu juntei um monte de madeira assim, cisco, um monte de coisa, encharquei de gasolina, bem inocente, né? Peguei o palito de fósforo assim, aquilo foi bum! Irmão, pegou fogo até na sobrancelha. Para trás. Mas depois aquele fogo poderoso, vermelho, assim, aquela labareda gigante assim. E essa é a nossa relação com o Espírito Santo. Tem que ser grande, tem que ser avassaladora, tem que passar por cima de tudo, tem que passar por cima das minhas limitações, tem que passar por cima dos meus achismos, tem que passar por cima da minha preguiça, tem que passar por cima da minha desorganização. Por quê? Porque eu preciso ter uma relação apaixonante com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus não te chamou para ser frio, Deus não te chamou para ser morno, mas para ser quente. Amém? Fica em pé e lê comigo esse texto aqui, Atos 4. Atos 4, versículo 31. Olha o que diz. Os irmãos lá no manto, olha o que aconteceu. Atos 4, versículo 31 diz: e tendo, o quê? E tendo, vamos falar junto, 1, 2, 3, e tendo orado. Aí tem uma vírgula. O que isso significa? Essa é a minha, sua parte na relação com o Espírito Santo. Amém? Nossa parte, orar, buscar. O que o profeta Jeremias disse? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que Deus está falando para o profeta dizer ao povo? Diga para eles que eu estou escondido, mas eu vou dizer como que me acha. Irmão, quando você se esconde de alguém, é para a pessoa te achar, sim ou não? Não, você está escondido. Deus é diferente. Deus se esconde para ser encontrado. O Espírito Santo se esconde para você encontrar Ele. Buscar, orar. Então quando eu faço a minha parte, tendo orado, vírgula, agora vem a parte do Espírito Santo. Moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Olha o Espírito Santo chegando, olha o poder de Deus chegando na sua vida, olha a ação sobrenatural de Deus. E ele diz: e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E a consequência é: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Ou seja, eu oro fazendo a minha parte no terceiro alvo. O Espírito Santo faz a dele, move o lugar, move as coisas, mexe as coisas, facilita as coisas para mim, honra a minha fidelidade, trabalha o meu coração, e aí me enche da sua presença, me enche do seu poder. Para qual propósito? Para que com ousadia eu possa falar a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: nós só vamos manifestar os frutos. Você sabe os frutos do Espírito Santo. Não tem como a gente fazer o que Deus chamou para a gente fazer sem os frutos do Espírito Santo, porque nós fazemos uma obra espiritual. Igreja não é empresa, célula não é negócio, é obra espiritual. Por isso nós precisamos de uma relação apaixonante com o Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e transbordar os seus frutos. Mas aí talvez você diga assim: pastor, tudo bem, eu entendi, mas só que existem coisas dentro de mim, que a minha vida, a minha história, as minhas atitudes, as consequências das minhas escolhas causaram em mim talvez mágoas, ressentimentos, feridas. Talvez eu sou uma pessoa tímida, eu sou tímido, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Ou o contraponto, eu sou orgulhoso, eu sou metido, eu sou soberbo. Isso está dentro do meu coração, coisas que não servem para o que Deus chamou eu e você para fazer. E eu não vou conseguir ser aprovado por Deus, muito menos usado por Deus. Mas se eu decidir orar, deixar Deus mover as coisas dentro de mim, para tirar aquilo que não é bom, o Espírito Santo vai me encher e vai tirar essas coisas fora. Então o que acontece muitas vezes na nossa vida é que eu e você estamos cheios de coisas que não colaboram para o reino de Deus. Às vezes a nossa vida está meio que vazia, e o pouco cheio que está é de coisas erradas. Às vezes nós estamos na igreja, cantando, levantando a mão, fiel na célula, no culto, mas reprovados por Deus, achando que estamos sendo usados por Deus. E as coisas que nós olhamos para o que Deus quer fazer, e é maravilhoso, e é bênção, e isso é poderoso demais. Quantas vezes eu olhava para as coisas que eu sabia que Deus queria fazer na minha vida, que os meus líderes falavam, que era profetizado na minha vida, mas quando eu olhava para mim, olhava para as coisas que tinham dentro do meu coração, os pecados que tinham dentro do meu coração, as faltas de cura, as mágoas, os ressentimentos que tinha dentro do meu coração, eu falava: não tem como, não vou conseguir fazer aquilo com isso, não vai dar. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: se você orar, Espírito Santo, e você começa a orar, você começa a orar, Ele começa a te encher. Quantos podem dizer aleluia? Ele começa a te encher, você não para, você continua orando, você continua sendo transparente, você persevera na busca. Buscar-me-eis e me achareis. Eu não paro, eu tenho uma paixão avassaladora pelo Espírito Santo. Não importa o que pensam de mim, não importa o que vão dizer, eu quero é Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser realmente uma nova criatura, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma nova pessoa, não só em 2025, mas para o resto da minha vida. Eu quero surpreender meu cônjuge, eu quero surpreender meus filhos, eu quero ser alguém diferente. Sabe como você vai conseguir? Quando o Espírito Santo te encher, e essas coisas vão sair de dentro de você, e você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. A partir de hoje você vai transbordar, querido, porque dentro de você está queimando o Espírito Santo. Você pode declarar isso? Levante as suas mãos, feche seus olhos, diga isso ao Senhor. Queima dentro de mim e enche esse altar.
Querido, deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em um lugar. E naquela época não era nada perto, não tinha ônibus, não tinha moto, não tinha carro, não tinha bicicleta, era tudo muito difícil. Mas, porque eles acreditavam no que os discípulos tinham dito que Jesus havia falado, eles tomaram uma atitude e foram até um lugar. Estavam reunidos em um lugar representa a atitude de alguém que sai do comodismo, de alguém que quer sair da frieza, de alguém que quer sair da mordidão. Eu quero mais, eu quero ser uma expressão da glória, do poder de Deus. Eu quero parar de ser espectador, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero fazer mais do que me é pedido, eu quero ir além, porque o texto diz isso. Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. 2024 já acabou, irmão. Sai daí, é 2025, o resto da sua vida queimando na presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, tendo novas experiências, tendo novas visões, caminhando mais de perto com o Espírito Santo. E se isso está queimando no seu coração, se essa palavra veio confrontar você, eu no seu lugar, sairia do meu lugar e diria para eles isso aí que eles vão cantar, com mais força, com mais intensidade. Eu não posso sair sem eu te sentir. Eu sei que vem queimar em mim. Eu sei que vem queimar em mim. Oh. Eu não posso sair sem eu te sentir. Eu sei que vem queimar em mim. Eu sei que vem queimar em mim. Não vai sair, querido. Eu sei que vem queimar em mim. Oh. Eu sei que vem queimar em mim. Queima dentro de mim e enche esse altar. Aleluia. E me faz transbordar. E me faz transbordar. Queima dentro de mim, enche esse altar e me faz transbordar, e me faz transbordar. Queima dentro de mim e enche esse altar e me faz transbordar, e me faz transbordar. Queima dentro de mim. Aleluia. Querido, levante as suas mãos o mais alto que você puder. E agora, cheio do Espírito Santo, em alta voz, você vai dizer para essas coisas que talvez você sabe que te atrapalham, que te condenam, que te atrapalham a fazer a obra de Deus. Não é de hoje. Cheio do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo, você vai dizer com força. Você vai dizer: timidez, diga timidez, vai embora. Orgulho, vai embora. Mentiras do diabo, vai embora. Limitações, vai embora. Feridas sejam curadas. E isso é só o começo. Aleluia.